Dragon Mil Thanos! Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e hoje nós vamos fazer uma análise psicológica nada mais nada menos do que o Rei do Trovão, o Thor. Se você assistiu o filme Vingadores Ultimato, você viu que o Thor está totalmente depressivo. E vocês invadiram meu Instagram e pediram para eu fazer uma análise psicológica dele. Então, se você quiser entender tudo o que passou na cabeça do Thor e entender todos os traumas, tudo o que acontece na cabeça do Thor, assista esse vídeo até o final, porque eu vou fazer uma análise, vamos andar no labirinto que é a cabeça do Thor. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Bom, mas antes de entender como o Thor ficou depressivo lá no Vingadores Ultimato, antes de entender o que passa na cabeça, nós temos que entender a história do Thor. Nós temos que entender tudo o que o Thor passou, nós temos que entender todos os traumas que aconteceu, com tudo que aconteceu com o Thor, todos os traumas dele. E lá no primeiro filme do Thor, se você assistiu o primeiro filme do Thor, você deve lembrar que ele era meio que um babacão. O Thor era um adolescente super-herói com poder, não era bem um adolescente, né, mas ele tinha uma cabeça de adolescente e ele era o deus do trovão, ele não tinha tantas responsabilidades, até tinha, mas ele não tinha tanto. E aí o pai dele, o Odin, tira todos os poderes dele e manda ele para a Terra. Aí foi o primeiro trauma que ele sofreu. Imagina um deus, um deus do trovão, um super-herói perder todos os poderes dele. Isso foi muito grave, aí ele foi mandado para a Terra. Imagine o luto que ele sofreu em ter que viver sem os poderes que ele sempre teve. Depois disso, o segundo, e eu acredito que um dos maiores traumas que ele teve foi no segundo filme, foi quando a mãe dele morreu. O Thor perde a mãe dele naquele filme e ele se sente muito culpado. Qualquer pessoa sabe que perder a mãe é uma das piores coisas que pode acontecer no mundo. Imagina só, você é um super-herói e você não consegue salvar a tua mãe. Então ele se sente muito, mas muito culpado mesmo. Além disso, naquele filme ele acredita que o Loki morre e ele acredita que o irmão dele, o Loki, morre e ele se sente muito culpado. Depois disso, depois que ele perdeu a figura materna, ele não consegue elaborar o luto mesmo, ali ele começa a afundar. Ali o Thor começa a ficar balanceado psicologicamente, porque, cara, ele não perdeu nada mais, nada menos do que a mãe dele, né? E imagine que ele pensou que ele não conseguiu salvar, ele realmente não conseguiu. Ele não conseguiu salvar e ele ficou se culpando por isso. Um herói salva tantas pessoas e não conseguiu salvar a própria mãe. Ele carregou essa culpa e não conseguiu elaborar o luto. Dragon Mil Thanos! Outra coisa que sempre abalou muito o Thor foi a comparação que o Loki tinha com ele. O Loki sempre quis derrubar, sempre teve inveja do Thor, sempre tentou diminuí-lo perto do Odin. Se você que está aí assistindo esse vídeo, você já conviveu com alguém invejoso, você sabe o quanto isso é ruim. E o Loki era totalmente invejoso, todo momento o Thor tinha que viver com isso. Depois dele perder os poderes, depois dele ver que a mãe dele morreu, ele ainda tinha que lidar, e ele achar que o Loki morreu, ele tinha que lidar com essa comparação e essa inveja do Loki. Mas o pior ainda estava por vir, que foi no terceiro filme do Thor. O terceiro filme do Thor veio para arrebentar com ele emocionalmente. Por que eu acredito nisso? Primeiro, ele descobriu que o Loki não tinha morrido, que ele tinha enganado o Thor. E além disso, ele descobriu que ele tinha uma irmã. Ele falou, nossa, olha que legal, eu tenho uma irmã. Porém, essa irmã não é uma das melhores irmãs do mundo, né? Essa irmã literalmente arranca um olho do Thor, fura um olho do Thor, machuca, ele descobre que a irmã dele é uma pessoa muito má e ainda destrói o martelo dele, que era o grande símbolo do Thor e era o grande fator de poder que ele tinha. Então você imagine só que em toda a história do Thor, desde quando eu falei, ele perdeu o poder dele
a mãe dele morreu, depois disso ele achou que o irmão dele morreu, depois ele achou que... Depois ele viu que o irmão dele não morreu, que tinha enganado ele. Ele descobriu que tinha uma irmã, olha que legal, mas a irmã dele machuca ele, fura o olho dele, arrebenta o martelo dele, que é a principal arma e o principal instrumento que ele tinha. E como se não bastasse tudo isso, no terceiro filme ele ainda perde o Odin. Ele perde o pai dele, que era aquela figura paterna, aquele cara que sempre o educou, aquele exemplo de homem, aquele exemplo de figura. Ele perde o pai, a pessoa que ele sempre amou. Ele já tinha perdido a mãe, tudo o que aconteceu, e ele ainda perde o pai dele. E ele vê o seu planeta sendo destruído. Então imagina só o quanto isso derrubou o Thor. No terceiro filme ele perdeu o pai, ele perdeu o Odin, depois da irmã dele fazer tudo isso com ele, do irmão dele fazer tudo isso, descobrir que o irmão dele tá vivo, o irmão ser um grande pilantra, ele perde o Odin. Então você pode ver que o Thor não tem tempo dele se recuperar de uma pancada, de uma morte de um familiar, da morte da mãe, da morte do irmão. Quando ele está se recuperando de um trauma, vem outro. Quando ele está se recuperando de um trauma, vem outro. E um trauma acaba com a vida da pessoa. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no meu canal de como superar um trauma. Clica nesse linkzinho aqui em cima que possivelmente você vai gostar. E o Thor fica a todo momento tentando se recuperar de uma pancada e levando o outro. A morte do Odin foi uma grande pancada na cabeça dele e ele sofreu muito para recuperar. E aí veio o filme Vingadores Guerra Infinita e o Thor, de certa forma, tá cascudo, né? Porque ele já perdeu tudo que ele tinha, já tá tudo tá mal, já perdeu mãe, já perdeu irmã que furou o olho dele, tudo, e pai já perdeu. E até que ele vem pro planeta e ele encontra com uma nave do Thanos, e ali ele se encontra com o Thanos e o Thanos finalmente mata o Loki mesmo. E ele perdeu o irmão dele de verdade. Por pior que fosse o irmão dele, você vê teu irmão morrer na tua frente não deve ser fácil, né? Mais uma vez o Thor perdeu uma pessoa da família dele. Você tá entendendo o quanto o Thor chegar no Thor do Vingadores, do Vingadores Ultimato, que ele tá gordão e tá depressivo, olha quanta coisa que ele passou, olha como ele foi sofrendo depois disso. Ele viu o irmão dele morrer e ele só tinha uma coisa na cabeça depois disso: eu preciso matar o Thanos. Foi aí que ele forjou um machado, forjou uma arma para ele matar o Thanos, e no final do filme ele teve a oportunidade de matar o Thanos. Ele colocou um machado no peito do Thanos, e quando ele foi matar, o Thanos estralou o dedo com as joias do infinito e matou metade da humanidade. Se imagina que mais uma vez o Thor sentiu: eu falhei, eu não consegui matar o Thanos e o Thanos destruiu a humanidade e eu sou culpado de novo. Mais uma pancada, o irmão dele morreu nesse filme, ele não conseguiu matar o vilão, o Thanos, e metade da humanidade foi destruída. Então a vida do Thor basicamente é uma pancada atrás do outro, e ele tenta levantar, toda vez que ele levanta vem outra. Tipo aquele cara que tá no mar, ele levanta de uma onda, vem outra onda e derruba. Depois de que ele não conseguiu matar o Thanos, vem o filme Vingadores Ultimato. E aí a gente chega no Thor depressivo, o Thor que apanhou tanto na vida, que ele se esconde, mostra bem como é a depressão, mostra bem como é uma pessoa depressiva, e o Thor estava muito depressivo no filme. Ele se esconde dentro de uma vila, dentro de uma casa, e fica jogando videogame porque ele não quer ter contato com ninguém, porque ele se sente inútil, a autoestima dele está lá embaixo, ele se sente horrível, ele fica muito mal, porque ele sente que ele falhou mais uma vez. E a depressão existe, gente. Eu achei muito legal no filme Vingadores Ultimato, eu aprendi a gostar do Thor, porque eles deram essa humanizada no Thor. O Thor ficou depressivo, a depressão existe, assim como existe câncer, existe leucemia, existe diabetes, hipertensão, existe também a depressão. Se você tem um amigo depressivo, entenda que depressão não é frescura, não é mimimi, depressão é coisa séria. Se até o Thor, que é o deus do trovão, que é o cara todo poderoso, até o Thor ficou com depressão, você acha que você, um cara mortal, não vai ficar com depressão? Você também ficaria, né? Ele ficou muito, muito depressivo. Mas, depois que o Hulk foi na casa dele e tirou, falou, vamos vencer o Thanos, ele conseguiu enfrentar a depressão dele. E se você que está aí assistindo, você conhece alguém que tem depressão, a melhor forma de enfrentar a depressão é lutando contra ela. Foi isso que o Thor fez, do jeito dele, gordão, mesmo ele se sentindo que ele não era mais
poderoso, ele sentindo que ele não era mais digno. E aí a grande reviravolta na história do Thor é quando eles voltam no tempo, no Vingadores Ultimato, e ele encontra a mãe dele. Olha que forte essa cena. Ele encontra a mãe dele e aí mostra quando um filho volta para o seio materno, o primeiro vínculo de amor de uma pessoa é sempre com a mãe. Por mais que você não aceite, porque a tua mãe gerou você no útero dela, a tua primeira relação é com a tua mãe. E ele volta no passado, encontra a mãe dele, e ali ele começa a melhorar, e a mãe dele acolhe ele, dá os puxão de orelha para ele parar de engordar e comer salada, que é até legal essa parte. E uma parte muito importante do filme é o momento em que o Thor estica o braço e espera, e o martelo vem até ele. E naquele momento ele fala, eu ainda sou digno. Talvez, se você assistiu o filme, essa parte passou despercebida para você. Mas o que significa isso? Significa que mesmo com depressão, mesmo com todos os erros que ele teve, que ele não errou muito, ele mais levou pancada, mesmo com tudo isso, ele ainda era digno do poder no martelo. O poder estava nele, não estava no martelo. Independente se ele estava com depressão, se ele estava obeso, se ele estava depressivo ou não. Ele ainda era digno. E se você tem depressão, conhece assim, você ainda é digno de ter felicidade, você ainda é digno de sobreviver e de ter uma vida boa. E depois disso, o Thor ressurge das cinzas, todo poderoso, com martelo e com machado, muito forte. E o Thor se torna o resultado do que ele escolheu viver. Ele se torna forte, ele se torna um grande super-herói e vai lá combater o Thanos. E para quem assistiu o filme Vingadores Ultimato, é maravilhoso. Momento que ele chega com tudo, arrebentando tudo, lutando contra o exército do Thanos. O Thor aprendeu a superar os traumas, aprendeu a ficar calejado, a ficar forte com os tombos que ele levou. Dessa forma, eu pergunto para você, como que você reage aos teus tombos? Como que você reage aos teus traumas? Você encara a vida como o Thor ou você se esconde? Comenta pra mim aqui embaixo o que você achou da minha análise do Thor, o que você achou do Thor. Eu fiz uma análise também do Batman, que ficou maravilhosa, eu sugiro que você assista, tá aqui no vídeo, tá? Comenta pra mim aqui embaixo o que você acha do Thor, ou se você quer que eu faça análise psicológica de algum super-herói. Comenta pra mim aqui embaixo qual super-herói que você quer. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem 3 vídeos novos. E se você quiser conversar comigo, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me segue lá que eu vou conversar com você. Beleza? Um grande abraço, tamo junto e valeu!